porta e ele vai dizer: não, eu nunca vos conheci. Vocês eram ouvintes, como diz Tiago, não eram ardorosos praticantes. Por isso vocês nunca conheceram a verdade, porque a verdade só pode ser conhecida na prática. Se a verdade não for praticada como palavra do Evangelho obedecida na vida, ninguém conhece a verdade como verdade. Porque a verdade não é um conjunto doutrinário, nem é uma catequese. A verdade passa a ser a própria experiência intrínseca com a palavra do Evangelho em obediência, que vai formatando a nossa mente, vai nos dando os paradigmas da mente de Cristo, para a gente enxergar a verdade, discernir a verdade, mergulhar na verdade e ser liberto pela verdade. Então a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, esse pessoal ficou fulo da vida. Isso o quê? Nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. É um negacionismo absurdo da história e da própria existência, da vida. Porque desde Abraão, os judeus nunca deixaram de ter suas limitações. Abraão teve que fazer negociações espúrias, impuras. Ele chegou a entregar a sua própria mulher para ser mulher de Faraó, para ele escapar ileso no Egito, passando por lá. E ela era linda demais. E mandaram dizer a Faraó que tinha uma estrangeira linda, semítica, gostosa, passando pelo Egito. E Faraó mandou buscá-la. E Abraão disse a Sara: olha, vai, não diz que você é casada, nem que você é minha mulher. Diga apenas que você é minha irmã, porque eles eram meio-irmãos, tinham o mesmo pai com mães diferentes, o que na Igreja Presbiteriana do Brasil o cara nem poderia entrar para fazer parte, porque já faria parte de um rol de membros de pecaminosos, se fossem filhos de pessoas assim, como Abraão e Sara eram. E Abraão disse: não diga que você é casada nem que tem marido. Então o texto diz, em Gênesis, que Faraó a tomou para sua mulher. E sem dúvida a possuiu como mulher. Não ficou olhando para ela lá, uma semita, não. Escreveu, não leu, você sabe o que acontece. E acontecia. E ele era soberano absoluto para fazer o que quisesse, o que queria, com quem desejasse. Então eles disseram: nós somos descendentes de Abraão. Abraão fez suas negociações, Isaac fez a mesma coisa, Jacó então era pai e mãe desse tipo de negociação. Os filhos de Jacó no Egito foi a mesma coisa. Depois de lá, eles foram escravos no Egito 430 anos. E saíram, e depois de muito fazerem mal na terra de Canaã, depois dos dias de Salomão, que fez males e males e males, e de outros reis, numa sequência interminável, durante aproximadamente 450 anos de maldades. De vez em quando um rei bom, para cada bom tinha uns dois ruins no intervalo. Era um negócio feio. Essa história de Israel e dos seus reis do Velho Testamento é o testemunho de como, com religião, sem religião, a perversidade habita o coração humano. Basta dar poder que a pessoa se corrompe. E eles aqui não só se corromperam, mas esqueceram que foram de lá também levados por Nabucodonosor, foram escravos dos caldeus, foram escravos dos medas e dos persas, foram escravos dos gregos de Alexandre, foram escravos variadamente.
e ficaram sob alternâncias de poder no tempo de Ptolomeu e Seleuco, foram escravos e eram aqui nos dias de Jesus escravos dos romanos, de César. Mas o negacionismo religioso é enorme. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu nos dizes, sereis livres? Sereis livres. As raízes do negacionismo mais horroroso nascem na cegueira fanática e arrogante da religião, mais do que em qualquer outro lugar ou perspectiva. Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vocês não cometem pecado, não? Nem objetivo, nem subjetivo. Cara, visitássemos nós a mente desses legisladores do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana e nós veríamos a luxúria, os desejos, os tesões, a homossexualidade masculina, feminina, todas as taras ocultas debaixo da santidade. Eu sei porque eu conheço, já trabalhei como ginecologista e proctologista religioso, de pastores, mulheres de pastores, trabalho até hoje, eu sei como opera, como funciona. Tudo mentira. Claro que todo aquele que comete pecado é dependente, é escravo, é condicionado, objetiva ou subjetivamente, pelo pecado. A prática do Evangelho te dá a mente de Cristo e te santifica na existência. A negação do Evangelho e a exacerbação da lei com o negacionismo acerca da própria natureza humana, de como os seres humanos produz tarados, doentes e mentirosos. Gente que não consegue abandonar aquilo que denuncia contra si mesmo. Aí Jesus diz: se o Filho, se o Evangelho, se a minha consciência, se o Espírito que eu transmito estiver em vocês, e se vocês crerem nisso, vocês serão libertos pela minha palavra. E aí então, e só então, sereis livres. Antes disso, não tem ninguém livre. Pode ser descendência de Abraão, descendência de Calvino, descendência dos reformadores, descendência de quem você quiser. E a demonstração disso é Jesus dá e deixa claro aqui: vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Naquele tempo eles podiam matar. Não havia Constituição, democracia, direitos iguais, tribunais tentando ser isentos, instâncias diferentes. Não, tinha um despotismo romano e sob o despotismo romano o espírito policialesco, inquisitorial e perverso do sinédrio judaico, da religião judaica, transformando todos em pecadores, em filhos do inferno, quem quer que não se vestisse como eles, não seguisse a moda deles, não estivesse nos lugares em que eles determinassem que lá estivessem. E aí, Jesus continua metendo a espada e diz: eu falo das coisas que eu sei, que eu vi. E eles continuaram insistindo: não, nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. Jesus dá uma chance ao ratinho, bota um buraquinho e diz: se sois filhos de Abraão, então, pelo amor de Deus, pelo menos sigam Abraão nas coisas boas que ele fez, na fé que ele manteve no coração. Ele não era perfeito, ninguém é, mas ele carregou no coração uma convicção de fé que o fez esperar contra a esperança,
e obter a promessa para além de todas as possibilidades humanas. Sejam pelo menos como ele. Mas não é assim que vocês são, porque eu sei que vocês têm participado de todos os complôs para minha eliminação. Vocês gostariam de me calar para sempre. Não foi assim que procedeu Abraão. Abraão, inclusive, pela fé, viu os meus dias e se regozijou, ficou feliz. Mas vocês não conseguem entender a minha linguagem. O Evangelho parece ser algo que encontra em vocês ouvidos mocos. Vocês só conseguem ouvir as próprias vozes uns dos outros, falando uns para os outros as coisas que agradam uns aos outros, nessa curriola doutrinária, perversa e, espiritualmente falando, homicida de espíritos humanos. É por isso que vocês não entendem nada. Cada vez, tanto mais quanto vocês se tornem do jeito que vocês estão se tornando, mais incapazes é a palavra que ele usa, mais impossibilitados. Vocês vão passando a sofrer de incapacidade cognitivo-espiritual. Se tornam incapazes até de ouvir a minha palavra. Não aguentam nem parar para ouvir. É insuportável. É esmagador para vocês. Vocês fogem como se estivessem fugindo de vazamento nuclear. Vocês fogem como se estivessem fugindo de um vírus letal, contaminante, solto no ar. A minha palavra produz isso em vocês. Aí Jesus vem no verso 44 e diz: vós sois filhos do diabo. Meu Deus, é uma palavra forte, séria. Vós sois filhos do diabo. Jesus nunca disse isso num bar, nem na casa de uma prostituta, nem na casa de um cobrador de impostos, traíra que cobrava imposto para os romanos e botava um ágio gigantesco em cima e ficava rico às custas da pobreza do próprio povo, dos seus irmãos. Mas Jesus nunca chamou nenhum deles de filho do diabo. Ele não disse para Zaqueu, no alto de um sicômoro: desce daí, filho do diabo, porque hoje terás o privilégio de que eu entre em tua casa para te salvar, desgraçado. Não. Era outro tratamento, outros modos. Desce depressa, um sorriso brilhante, um olhar brilhante e um sorriso franco no rosto. Zaqueu, chama pelo nome, não chama de o publicano. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Não era te convém. Ele chama a conveniência para ele. Hoje me convém pousar em tua casa. É minha conveniência. Eu preciso da tua casa, de ti. Eu quero sentar contigo à mesa. Desce, vem. E vocês minimamente sabem o que aconteceu depois. Mas Jesus diz aqui: vós sois do diabo. Sois do diabo, que é o vosso pai. Sois do diabo, que é o vosso pai. É um pessoal que tinha acabado de dizer que cria nele, em Jesus. Mas Jesus nunca deu importância a confissões de fé. Lá em Mateus 7, Lucas 13, se fala daqueles que dirão no último momento: Senhor,
Senhor, abre-nos a porta. Em teu nome nós expelimos demônios, profetizamos, operamos muitos milagres. Mas Jesus diz, eu lhes direi, Jesus, naquele dia lhes direi, explicitamente, não por parábola, o seguinte, eu não sei quem vocês são. Nunca vi vocês. Vocês falavam, Senhor, 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 mas não era sobre mim. Era acerca de vocês mesmos, do poder que vocês queriam ter sobre os outros. Vocês podem ter operado milagres, e não foi por causa de vocês e nem vocês. Fui eu atendendo à fé dos pequeninos, dos carentes, dos ignorantes, dos necessitados, e vocês pensavam que aquilo era uma validação? A vocês que vivem praticando a mentira, a iniquidade, o ódio, separando o joio do trigo, fazendo tudo o que eu disse que não era para fazer? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Vocês dão uma volta ao mundo, constroem uma teologia, escrevem um compêndio para finalizarem isso, tornando a vida humana pior, mais difícil e impossível. E estabelecendo coisas que dentro de vocês, de todos vocês, não são verdade em tempo algum. A mulher de vocês sabe que não é. Os filhos de vocês sabem que não é verdade. Quem conviva com vocês sabe que não é verdade. E vocês, se não sabem que a verdade sobre vocês mesmos é porque já morreram, já estão empedrados sem consciência no seu próprio pecado. Filhos do diabo que querem atender aos desejos da perversidade. O caminho e a porta são estreitos, mas vocês fazem disso algo impossível. Só não será totalmente impossível porque a minha graça se derrama sobre as pessoas. Mas quem quer que leve vocês a sério, já se aliena, se afasta, se ausenta, se exila, se põe no ostracismo, se condena, porque diz, Deus nunca vai querer nada comigo, porque ouviu a construção feita pela elaboração diabólica e maligna da teologia de ódio e raiva de vocês, de exclusão de vocês, creram nessa mentira e se alienaram. Quem vocês acham que receberá juízo naquele dia? Quem vai ficar de fora naquele dia? Aquele que se autoalienou pela mentira que vocês ensinaram contra Jesus e contra o Evangelho? Ou os que ensinaram, fizeram e fabricaram essa mentira? O diabo, o pai de vocês, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Não há. Quando ele fala, profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É mentiroso. Aquele que mente contra a sua própria natureza, aquele que não é honesto nem com a sua própria queda, é mentiroso. A primeira dimensão em relação à qual eu preciso ser sincero e verdadeiro é em relação a quem eu sou. Eu preciso ser honesto com a minha própria queda, como diz Paulo em Romanos 7, com o mal que habita em mim. Embora agora, por causa da cruz, já não haja mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas para estar em Cristo Jesus, eu preciso primeiro ser honesto com a minha queda, a minha e a de todos os homens que igualmente pecaram e carecem da glória de Deus.
Mas o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana esqueceu tudo isso. E existe agora contra essa verdade. Essa e muitas outras. E estão se tornando gente com toda tristeza, temor e tremor no meu coração, eu digo, gente parceira do que o diabo gosta. Gente dando suporte e apoio à mentira, ao engano. Dizem que creem no Evangelho desde que não haja implicações viscerais. Eles preferem obedecer morais, estéticas, do que a ética profunda que modela o caráter, transforma a mente, ilumina o olhar e nos dá os paradigmas de interpretação que são os praticados por Jesus, a palavra encarnada, o verbo, o logos, o evangelho, a boa nova, que é a única palavra que eu tenho que praticar e viver as suas pautas e viver a defesa das causas de Jesus e assim combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. São coisas que não se separam. Esse ódio homicida e a mentira. Porque para você odiar, você precisa ter uma capacidade muito grande de mentir sobre suas razões, sobre quem você é. Você precisa ter a capacidade de mentir contra a verdade do teu ser. Aí tem gente que ainda quer saber o que pode haver de maligno na mentira. Não foi só uma fake news. Não era verdade, mas eu contei para a glória de Deus. Porque como eles não sabiam qual era a verdade, ficou todo mundo impressionado, disse aleluia e aceitou o meu convite para ir na igreja. É verdade que o pastor, quando prega, aumenta, exagera, inventa, faz um monte de coisas, mas depois ele chama quem quer aceitar Jesus para ir à frente e tem muita gente que vai crendo, mesmo que tenha sido mentira. E aí a gente os aceita se eles primeiro se submeterem a tudo que a nossa seita estabelece como condição sine qua non para fazer parte dela e então por ela ser apresentado a Deus, porque há um só mediador, uma só mediadora entre Deus e os homens. E não é Nossa Senhora, é a Igreja evangélica. A única medianeira, se não estiver dentro dela, não tem Deus. Porque na prática é isso que eles estão dizendo. É isso que estão ensinando. Um espírito de ódio, de apartheid, de separatismo, de supremacismo, de diferenciação por santidade, moralista, exterior, farisaica, de expressões e modos de performances exteriores, de teatralidades. Só isso. Verdade para vocês é performance. O caminho para vocês é moralismo visível. Verdade para vocês é performance comportamental. Vida para vocês é obediência aos ditames ordenados por aqueles que vocês julgam serem os superiores ou vocês próprios que são os superiores dos demais. Essa é a vida. E a vida só acontece dentro da igreja, da congregação, daquele grupo, daquela seita, daquele gueto. E vocês estão dizendo que são meus discípulos? Vocês não conheceram nada no dia que vocês permanecerem na vivência do Evangelho, na prática do Evangelho, da experiência do Evangelho, no amor e na verdade e na justiça segundo o Evangelho, na graça do Evangelho
que vaza de mim, que é praticado por mim, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E se forem meus discípulos, deixarão o engano, a mentira, o homicídio, o separatismo, o santarismo, que produz santarados. Vocês deixarão isso tudo e serão gente que abraçarão os que eu abraço, que sorriem para quem eu sorrio, que acolhem os que eu acolho, entrarão nas casas onde eu entro, tratarão com gentileza todos os que eu trato, e dirão a palavra que eu digo e viverão conforme essa palavra, e todos identificarão em vocês os traços da minha face, do meu amor, da minha graça, e sereis então verdadeiramente meus discípulos. Qualquer outra alternativa gera só mentira, ódio, escravidão, engano, auto-engano, negacionismo, superioridade, supremacismo, como a gente encontra a todo lado, à nossa volta, e ficando dia a dia cada vez pior. Porque essa é uma coisa que não tem vocação para melhorar. Essa é uma coisa que só tem vocação para piorar. Piorar. Só piora, entendeu? Não melhorou. Faz 2000 anos e não melhora. Por quê? Porque o que a gente vê chamado de cristianismo é esse pessoalzinho aqui. Só que agora como cristãos. Mas é o mesmo espírito. Mesmo espírito. Especialmente nos últimos 1.700 anos, onde esse espírito teve liberdade total, prevalência absoluta. Mesmo espírito homicida, mesmo espírito repressivo, mesmo espírito de juízo, mesmo espírito de apartheid, mesmo espírito de inferno contra o próximo, inferno no olhar, e mentira, e invenções, e são capazes de aceitar a alienação do próximo por causa das suas próprias invenções, das suas próprias construções, do seu desejo de agradar, de satisfazer uma vontade miserável que não vem dos céus, não vem do Evangelho, vem do diabo, que é o patrono dessas doutrinas da morte, do inferno, da separação, da antivida, que transforma cristãos em gente da arminha contra o próximo. Filhos do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi mentiroso desde o princípio. Mente de maneira tão absolutamente natural que vocês que foram aprendendo a repetir essas coisas, vocês que se tornaram discípulos desse comportamento maligno, satânico e diabólico, se tornaram insensíveis para o fato de que vocês mesmos se tornaram a imagem e semelhança do diabo. Não é a imagem de Deus, é a imagem do maligno. Porque o diabo é que é assim, não segundo eu, segundo Jesus. Ele é assim. Ele adora ser religioso mais do que qualquer outra coisa que o mundo propõe. É o prêmio supremo de Satanás, é se passar por teólogo, sacerdote, representante de Cristo, purificador da igreja, doutrinador supremo, dizendo quem são os homens que entram e quem são os que ficam fora, quem pode e quem não pode. Perversos. Sem nem perceberem o que a mentira vai fazendo no coração deles todo dia.
Porque a mentira faz uma quantidade brutal de coisas na gente. Eu diria a você que não tem nada que desconstrua mais o caráter humano do que a mentira. Não é possível ter caráter e mentir, mentir e mentir. Eu não estou falando de alguém que deu uma derrapada e falou uma mentira para tirar o corpo da reta e que ficou arrependido, não gosta disso, luta contra isso, se autorrecrimina, faz tudo para não recair, para não entrar em recorrências, nem fazer disso qualquer forma de hábito, ao contrário, aborrece a prática. Não estou falando disso, eu estou falando daquilo que vai virando um modo, vai virando um hábito, vai virando uma forma de passar pela existência, vai virando um caminho de ascendência social, religiosa, econômico, financeira, política. Mentira. Praticamente tudo que você vê construído em volta está erguido sobre o fundamento da mentira, do capricho, das idiosincrasias pessoais que o narcisista religioso transforma em doutrina, em dogma e em obrigação para os outros. Mas eles próprios, de acordo com Jesus em Mateus 23, são aqueles que se colocam sob o maior rigor do juízo de Deus, porque são aqueles que, em nome de Deus, falsificam a vida para os que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Leia Mateus 23, aquilo tem a ver com gente como os que estão decidindo esses ditames morais, doutrinários e dogmáticos da Igreja Presbiteriana para o resto do mundo e do planeta ou do país brasileiro. Tragédia. E aí vão se tornando mentirosos, vão se tornando gente pasteurizada, vão se tornando verdadeiros membros da sociedade líquida, que são essas pessoas que têm a rigidez do moralismo, mas têm uma liquefação de caráter, porque se tivessem caráter, não estabeleceriam nenhuma forma de moralismo. Só consegue ser moralista quem não tem caráter, quem é mentiroso. Porque a pessoa de caráter não é moralista, porque a partir de si mesma ela sabe que não pode estabelecer moralismos nem objetivos nem subjetivos para ninguém, pois todos pecaram. Todos, igualmente. Tanto pecaram quanto carecem da glória de Deus. Aí a mentira tira o caráter, adoece a mente, tira a capacidade cognitiva, porque para você ter uma capacidade cognitiva razoavelmente intacta, você tem que ter um vínculo com a verdade, com a realidade, com o que é, não com aquilo que você projeta a partir de você, das suas doenças, da sua pocilga de alma sobre o próximo. Isso não é a verdade. É a verdade em você, que você transfere para o outro, porque em você você não a encara para se tornar verdadeiramente discípulo. Você prefere dizer que não é escravo, nunca foi, que não peca, que está acima do bem e do mal. Ao final, Jesus diz, filho do diabo. Mentiroso. Como é que você vive assim? É porque o processo cognitivo está anulado. A autopercepção está cegada, dessensibilizada. A pessoa entra num processo psicológico de dissociação da realidade. Ele passa a construir um superego, um self, um si mesmo,
totalmente fantasioso, como faziam os fariseus, no clímax da sua mentira, do seu auto-engano, do seu negacionismo sobre si próprios. E aí quem perde o contato com a realidade, eu não mantenho nenhum contato com nenhuma realidade que não comece a partir do contato com a minha realidade. Se eu não admitir a minha realidade, eu perco todo o poder de cognitividade para interpretar a realidade de maneira minimamente lúcida. E se eu perco o olhar de amor, eu também perco o olhar de justiça. Porque justiça separada de amor vira justicismo iníquo. O que salva a justiça é o amor. É o amor que dá sabedoria para a justiça, senão ela se perde, cai no justicismo. Nada é possível sem amor, sem verdade, e sem o amor que comece de mim para mim mesmo, e que ame a Deus no próximo com compaixão, e a verdade que inicie na minha autopercepção, porque se eu me enxergo, e quando eu me enxergo, eu aprendo que o outro não é diferente de mim. Ele é diferente de mim em algumas expressões, porque não teve as mesmas oportunidades, porque sofreu de maneira diferente de mim, porque não carrega ou carrega os traumas que eu não carreguei. Agora, justamente porque eu não sofri o que ele sofreu, eu acabei me tornando alguém que se sente superior a ele. E no meu espírito de superioridade, eu me torno mentiroso, homicida e incapaz de entender a verdade, a linguagem de Jesus, que é a verdade. Eu me torno cognitivamente incapacitado ao discernimento da realidade. É o que a gente vê acontecendo. A gente se pergunta onde é que esse pessoal vive, não é a pergunta que você faz? Meu Deus, o que é isso? Porque eles não enxergam mais nada. A gente fica assim. Quando vive assim, não há modo de manter a sanidade mental, a sanidade emocional, a sanidade psicológica. E sanidade e santidade são a mesma coisa. A verdadeira santidade torna o ser humano são, mental, psíquica, espiritualmente e comportamentalmente. Agora, onde não há essa sanidade, não existe santidade. Existe santarismo perverso e homicida e mentiroso. Sem a prática da verdade, eu sou um escravo da mentira o tempo todo, ao ponto de não conseguir mais fazer diferença entre verdade e mentira, porque o mentiroso se torna para si próprio a medida de todas as coisas. Ele é a referência, ele é a medida. A mentira provoca a exacerbação do narcisismo, porque o mentiroso se põe acima do bem e do mal, e a sua autoproteção, para que ela se realize, ele se justifica por qualquer meio, por qualquer modo, por qualquer ato, por qualquer mentira, invenção, porque ele está acima dessas outras coisas que existem apenas para os mortais idiotados. Ele está acima do bem e do mal. Tamanha é a mentira dele que ele crê numa loucura dessas. E aí exacerba o narcisismo. Ele acha que pode, ele acha que sabe, ele acha que ele é a pessoa que recebeu prerrogativas divinas para definir a existência dos outros. Não entende que o evangelho é para ele praticar, como Jesus disse.
Se verdadeiramente permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele está falando com pessoas para praticarem o evangelho. Ele não está mandando pessoas decidirem como é que tem que ser a vida dos outros. Ele está dizendo, decidam como deve ser a de vocês, e deve ser conforme a minha palavra. Vivam a minha palavra. A minha palavra não é um estatuto para ser colocado, para ser vivido pelos outros por imposição de vocês, pelas ameaças de vocês, pelas escatologias de vocês, dentro de cujos poços de juízo vocês acabarão caindo, como Jesus disse que aconteceria. Mentira me faz uma pessoa capaz de mentir em nome de Deus sem nenhum constrangimento, de usar o nome de Jesus para inventar as maiores barbaridades e enganos, para colocar pessoas sob condicionamento, sob constrangimento, sob ameaça. Como eu vejo tantos que quando encontram comigo no particular, me dizem, Caio, você é a pessoa... Eu ouço isso a 3x2. Jesus sabe que eu ouço, eu estou falando na presença dele, com o meu coração posto nele. Eu ouço pastores de todas as denominações que me encontram no particular e me dizem, Caio, você é a pessoa que eu conheço mais parecida com Jesus. Infelizmente, eu tenho que advogar uma outra causa, porque as pessoas só obedecem sob medo e sob ameaça. Você já pensou o que é ouvir isso? E de vez em quando eu ouço. E eu olho e digo, mas por que você faz isso contra o próximo e chamando juízo sobre você? Não faça isso. Não faça isso. Mas, Caio, se a gente não fizer, eles ficam soltos. Eu digo, não, eles só ficam sem estar sob o seu controle. Mas você não crê mais em Deus? Não crê mais no Espírito Santo? Não crê mais na liberdade de Deus se revelar a quem quer, quando quer, onde quer e como quer? Por que agora Deus ficou dependente das suas ações de John Wayne, nesse bang-bang religioso que vocês estabeleceram? Por quê? Eles, claro, não têm nenhuma resposta a te dar, mas não mudam e nunca se tornam verdadeiramente discípulos, porque nunca permanecem verdadeiramente na palavra. Mentira. E ela adoece. Adoece a gente. Há uma possibilidade estatística extraordinária de que o mentiroso crônico venha somatizar suas próprias mentiras. O corpo vai falar a verdade. O corpo fala muitas vezes a verdade que a gente oculta e camufla sobre as nossas mentiras. Mas o corpo grita. O corpo fala. Por isso, estatisticamente falando, é muito mais fácil um mentiroso hipócrita adoecer se houver nele ainda um pingo de consciência do que uma pessoa que ande em verdade, em amor. Tem muito mais chance de viver uma vida melhor, de ter uma saúde melhor, se tratar física e organicamente, psicologicamente bem. Do contrário, não há quem não adoeça da própria alma, da própria psicossomatização. E adoecem não apenas a si próprios, não apenas no corpo, mas adoecem na mente. Vão se tornando paranoicos, se transformam nos grandes neuróticos persecutórios, adoecem em seus casamentos, como eu já ouvi da esposa de um desses, dizendo, pelo amor de Deus, quando é que eu vou ter o meu marido de volta?
porque ele se tornou isso e nunca mais voltou. Eu não sei mais quem ele é. Adoece o casamento, adoece a sexualidade, adoecem a produção dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, adoecem as relações com os filhos, caem num rigorismo ascético, proibitivo, impositivo, danado, perverso. E os filhos vão ficando doentes. Os que se submetem adoecem. Alguns se suicidam. Os que não se submetem, às vezes se tornam a antítese proposital da tese perversa dos pais religiosos. Eu, às vezes, olho e vejo que a pessoa nem teria necessariamente aquela tendência. Aquilo ali se transformou numa reação, numa resposta à condenação, à perseguição, ao juízo, à advertência, à infernização, a todo tipo de profecia maligna e amaldiçoadora que os próprios pais jogam sobre os filhos, dizendo: se você fizer assim, se tornar assim, é isso que vai te acontecer. E se tiver um mínimo de personalidade nesse adolescente, nesse jovem, nesse ser humano, o indivíduo diz: chega, eu estou indo embora e eu vou ser a antítese de tudo isso aí. Adoecem seus filhos e adoecem seus comportamentos, ou adoecem a sociedade. Porque uma sociedade que olha para os seus cidadãos e os separa por critérios de moral religiosa e doutrinária é uma sociedade fadada ao atraso, ao obscurantismo, ao engano, ao auto-engano e à maldade social. Porque não há compaixão pelo pobre. Se o pobre bate tambor e ele está vivendo mal, é problema dele, ele é que chama maldição. Se o indivíduo pratica uma determinada doutrina, ele invoca, por exemplo, mortos, e alguma coisa acontece com ele, não há coração para tentar ajudar, acolher, sem falar de nada, nem de coisa alguma, só abraçar, não. Se alguém se aproxima, chega antes dizendo que aquilo só aconteceu porque a pessoa vivia invocando espíritos malignos. São maus, são perversos mesmo. Agora, o herege sou eu, graças a Deus. Quero morrer na verdade dessa heresia do Evangelho e praticá-la com toda a paixão todos os dias da minha vida. E digo isso para quem quiser ouvir nos céus, na terra, debaixo da terra, tanto quanto diria isso se me chamassem e me dessem a palavra nesse Supremo Concílio. Diria pior do que eu estou dizendo aqui agora, porque eventualmente olhando os rostos de muitos deles que eu conheço da boca ao ânus e ao que fazem, eu ficasse tão mais tomado de zelo e de ira santa que dissesse o que aqui eu nem estou dizendo. Mentira. Jesus, nós estamos cercados de mentira, de todos os lados. São mentiras nos mais altos escalões das nossas governanças. Mentem com tanta frequência que naturalizaram a mentira.